Olá e bem-vindos! Olha, hoje a gente tem um material aqui que é simplesmente fascinante. É a transcrição completa de uma sessão de mentoria em grupo para perda de peso. E é um olhar muito íntimo, sabe? E surpreendentemente sincero sobre as lutas e, o que é mais legal, os sucessos de várias mulheres nessa relação com a comida, com o corpo. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender as abordagens, os momentos-chave que aparecem ali, especialmente a psicologia por trás dos hábitos, né? Exato. E o que chama atenção logo de cara é que o material vai muito além de, tipo, dar diquinha de dieta. É quase um estudo de casos sobre como a gente tenta usar a lógica para resolver problemas que não são lógicos, no fundo. O foco é todo nas causas profundas do comportamento alimentar. A gente vai passar por fome emocional, o poder dos hábitos, as crenças que se formam depois de anos de frustração. E tem uma parte que é o ponto alto para mim, uma demonstração visual sobre açúcar que é bem chocante. No fundo, é uma análise de como a mudança de mentalidade é vendida ali como a única ferramenta que realmente funciona a longo prazo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Coração dessa sessão, para mim, são as histórias pessoais. E a primeira que salta aos olhos é a da Bárbara. Ela descreve um hábito noturno super comum, chegar do trabalho, sentar no sofá e comer. Era um ciclo de anos. A grande virada para ela, o que é curioso, foi comprar uma esteira de caminhada, um walking pad. E assim, parece simples demais, né? Porque uma coisa tão básica funciona quando anos de força de vontade não deram em nada. Essa é a pergunta de 1 milhão. E a resposta está toda na mecânica do hábito. O que a Bárbara fez, talvez até sem perceber, foi aplicar com perfeição o que a gente chama de loop do hábito. Todo hábito tem 3 partes: a deixa, a rotina e a recompensa. Para ela, a deixa era o quê? Chegar em casa, sentar no sofá. A rotina era comer. A recompensa era o alívio do estresse, a distração. Quando ela botou a esteira ali, no lugar onde ela comia, ela manteve a deixa e a recompensa, que era aliviar o estresse, só que ela trocou a rotina. Ela substituiu o comer pelo caminhar. Ela não lutou contra o desejo, ela, reescreveu o código. Nossa, é muito mais sutil do que eu imaginava. Não é sobre ser mais disciplinada, mas sobre ser mais inteligente com os gatilhos. E tem um detalhe na transcrição que é crucial, né? Ela não botou a esteira na garagem. Ela colocou no lugar exato do gatilho. A mudança de ambiente foi a chave. Se a esteira ficasse longe, o sofá ainda ia ganhar. Com certeza. Exatamente. A proximidade e a substituição direta são tudo. Mas assim, se o caso da Bárbara é sobre um hábito físico, o da Ana, que vem logo depois, é bem mais fundo. Aí a gente entra no território da tal fome emocional. Sim, o relato dela é muito forte. Ela conta que ganhou 12 quilos por causa do estresse com um ex-namorado que ia encontrar com ela. E ela descreve uma compulsão por comer e só depois, refletindo ali na sessão, ela entendeu. Ela entendeu que o subconsciente dela acreditava que precisava comer para ficar forte para um possível confronto. Mas espera aí. O subconsciente dela literalmente pensou: comida é igual a força para brigar? Isso não soa meio simplista demais? Parece, né, se a gente pensar com a nossa mente lógica. Mas o subconsciente não opera com lógica. Ele opera com símbolos, com instintos. A conexão entre comida, energia e sobrevivência é uma das mais antigas do nosso cérebro. Para a mente consciente dela, a ideia seria: vai para academia, levanta peso para ficar forte. Mas para o subconsciente, num momento de medo, a rota mais rápida e instintiva para ganhar força e se proteger é a comida. É uma metáfora biológica funcionando ali. E a mentora na sessão aponta isso como a causa raiz. Por isso que só dizer pare de comer para Ana nunca ia funcionar. O problema não era a comida, era um medo. Entendi. A comida era só o sintoma de uma necessidade de segurança. E essa ideia da mente com uma lógica própria me leva direto para o caso da Giovana e da Flávia. E o famoso efeito sanfona. Porque ali não é só um hábito ou uma emoção. É uma história que a pessoa começa a contar para si mesma, né? Precisamente. Elas descrevem aquele ciclo clássico e bem destrutivo. Fazem dietas super restritivas,
perdem peso rápido e depois ganham tudo de volta. E geralmente com juros. A Giovanna descreve isso de um jeito matemático até, e bem doloroso. Ela fala, perdia 12 quilos em 3 meses, mas daí quando passavam outros meses, eu não ganhava 12, eu ganhava 16 quilos. E o que essa experiência repetida de fracasso faz com a cabeça de alguém? Solidifica o que a mentora chama de crença limitante. Depois de algumas rodadas desse ciclo, a pessoa não conclui mais que a dieta falhou, ela conclui que ela falhou. Aí começa a se formar uma identidade. Eu sou alguém que não consegue emagrecer, meu corpo não funciona, e essa crença vira uma profecia que se autorrealiza. O programa ali parece ter como primeiro passo, o mais importante, implodir essa crença. A mentora é bem clara. Isso é uma das primeiras coisas aqui que a gente quebra. E a prova de que essa quebra é possível é o próprio relato da Giovanna, que é o maior caso de sucesso ali do grupo. Ela perdeu quase 25 quilos em 2 anos usando a abordagem do programa que inclui hipnose. E ela mesma faz a distinção que é crucial. A hipnose não é dieta, então não é aquela coisa rápida. É um pouco mais devagar, só que você não ganha mais peso nesse processo. E aqui a gente precisa desmistificar um pouco o que é essa hipnose nesse contexto. Não estamos falando de mágica de palco, de perder o controle. Não é nada disso. Pelo que o material descreve, é uma técnica de relaxamento profundo de foco intenso, onde a mente consciente, sabe, aquela voz crítica, lógica, fica mais quieta. Isso abre um canal mais direto com o subconsciente, que é a parte que opera os hábitos e as crenças no piloto automático. A mentora não está controlando ninguém, ela está ajudando as participantes a comunicar uma nova instrução, uma nova crença para a parte da mente que realmente comanda o show. Ah, então é por isso que é mais lento, mas é mais sustentável. Porque não se trata de forçar um comportamento, mas de mudar a programação que gera o comportamento. Exatamente. Dieta tradicional é como tentar rodar um software novo num sistema operacional antigo cheio de vírus. Pode até funcionar um tempinho, mas o sistema antigo uma hora vai rejeitar. A abordagem aqui é, primeiro, formatar o disco rígido e instalar um sistema operacional novo. É uma mudança na base. Por isso a Giovanna diz que não tem mais efeito rebote. A guerra interna acabou. Ok, e depois de toda essa conversa profunda sobre mente, subconsciente, crenças, a sessão muda de tom completamente. E essa parte para mim foi a mais impactante visualmente. A demonstração do açúcar. Eles mediram fisicamente, colher por colher. Me ajuda a entender o impacto disso no grupo. Foi exatamente isso. A mentora pega produtos comuns, industrializados, e em vez de só citar os gramas de açúcar do rótulo, ela mede a quantidade em colheres de chá, uma por uma, e despeja num copo. É uma tática brilhante para transformar a informação em emoção. E os exemplos na transcrição são absurdos. Uma lata de Coca-Cola, 35 gramas de açúcar. Isso dá 9 colheres de chá. Uma barra de Snickers, 27 gramas, 7 colheres de chá. Mas o que me deixou de queixo caído foi o pacote de Oreo, o equivalente a 23 colheres de chá de açúcar. Dá para ouvir o choque das participantes. Uma delas fala, é chocante, não é? Olhar isso. É a diferença entre saber e sentir. Ler 35 gramas é um dado abstrato. Agora, ver uma montanha de açúcar branco enchendo um copo, representando uma única latinha, isso cria uma imagem mental muito poderosa. Uma memória visceral. E para reforçar, a mentora joga outra informação bombástica, que o corpo precisaria de 32 copos de água para processar o açúcar de uma única lata de coca. Isso comunica a escala do impacto no corpo. Eu confesso que depois de ler isso, fui olhar minha despensa com outros olhos. É uma tática poderosa, sem dúvida. Mas não tem o risco de criar uma relação de medo com a comida? De demonizar certos alimentos, que é exatamente o que muitas dietas criticadas fazem e acaba gerando culpa, ansiedade? É uma ótima pergunta. E um risco real. Só que, pelo contexto da sessão, a intenção parece ser outra. Não é sobre criar culpa, é sobre quebrar a romantização do açúcar. É uma forma de deshipnotizar as participantes do marketing bilionário que vende esses produtos como felicidade, recompensa. E o passo seguinte na sessão confirma isso. Na hipnose guiada, a mentora pede que elas imaginem esses produtos sendo espremidos e deles saindo um líquido horrível, preto,
tão grudento. É uma tática de aversão, sabe? Projetada para combater uma atração que também foi construída de propósito pela indústria. Tá, então, juntando tudo, a mensagem central que fica é que a força de vontade é um recurso limitado, superestimado. A própria mentora diz: a gente usa a força de vontade, só que ela acaba. A mudança real estaria em reescrever os programas automáticos. Exato. Se a gente pudesse resumir o modelo mental que eles apresentam, seria assim: a mente consciente é o capitão do navio. É ela que traça o mapa e diz: a partir de segunda, vamos para a Ilha da Dieta. Mas o subconsciente é a tripulação inteira que opera as máquinas, as velas, tudo no piloto automático, com base em anos de treino. Se a tripulação tem o hábito de ir para a Ilha do Chocolate todo fim de tarde, o capitão pode gritar o quanto quiser. O navio vai virar para a Ilha do Chocolate. As dietas tentam fazer o capitão gritar mais alto. A abordagem aqui é descer na casa de máquinas e conversar com a tripulação, usando ferramentas como a do açúcar e a hipnose para convencê-la a mudar de rota. E os resultados práticos dessa conversa com a tripulação aparecem nos outros relatos, né? A Fernanda, que antes dizia que tinha muita dificuldade com qualquer tipo de vegetal, agora come salada. E a Flora, que tinha o hábito de ficar mastigando à noite, agora passa pelo corredor de doces do mercado e simplesmente não sente mais a compulsão. O desejo foi desligado na fonte. E o exemplo mais forte, que amarra tudo, é o da Giovana de novo. Ela diz que hoje o corpo dela fisicamente rejeita excesso de comida não saudável. Ela passa mal se comer. Isso sugere que a reprogramação foi tão profunda que até as reações do corpo foram recalibradas. Não é mais uma batalha entre mente e corpo. O capitão e a tripulação finalmente estão navegando na mesma direção. Fica muito claro que a análise desse material revelou uma abordagem de transformação que usa a comida, o peso, como ponto de partida, mas os princípios são muito mais amplos. É sobre entender o que move a gente por baixo da superfície. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Uma provocação. O material usa o peso como tema, mas o método por trás é universal. Identificar um sintoma, rastrear a origem dele até uma crença ou um hábito no subconsciente. E aí, reprogramar essa causa. Isso levanta uma questão que vai muito além do prato de comida, né? Em que outras áreas da nossa vida a gente está sendo guiado por um software antigo? Nas finanças, nos relacionamentos, na carreira. Que programas invisíveis, instalados lá na infância talvez, estão rodando em segundo plano e tomando as decisões por nós? Muitas vezes impedindo a gente de chegar onde a nossa mente consciente realmente quer ir.